Deus abençoa, meus irmãos. Escuta só, em 1 Crônicas, no livro de 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20, está escrito assim: E disse Davi a Salomão, seu filho: Esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra. Não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Maravilha, Deus é conosco. Então, meus irmãos, vamos refletir na palavra de Deus e ver como isso se aplica em nossa vida, na prática, né? Vamos pensar primeiro aqui no corpo físico mesmo, porque às vezes a gente acha que a vida espiritual ela é só no espírito, uma coisa assim subjetiva, mas não. A vida espiritual, ela é para a gente aplicar no corpo físico. E por quê? Né? Tem a ver com a vitória. Tem a ver com a vitória de Cristo. Então pensa assim, né? As coisas que, como diz o professor, um amado professor, as coisas que nós temos para fazer aqui, não as coisas fáceis, mas aquelas coisas que você fica nervoso antes de fazer. Por exemplo, uma prova que você estudou tanto para fazer, uma prova de concurso, OAB, ou uma prova da faculdade que você precisa ser aprovado. Chega a hora da prova, você não fica com frio na barriga ali, você dá dá uma coisinha assim, um desconforto, né? E aí você vai e mesmo assim você faz a prova, porque é para você fazer, né? Senão você vai desistir. E você não quer desistir. Então você vai e faz a prova. E aí só depois que você faz a prova é que vem um alívio, né? Só depois que você fez a prova vem um alívio. Se você não fizesse a prova, não ia ser o mesmo alívio. Ia ser uma desistência e não ia ser tão boa quanto o alívio de você fazer a prova, né? E é igual ir na academia, né? Vou pegar o mesmo exemplo. É igual ir na academia. Ninguém fica animado para ir na academia. Ninguém fica animado para fazer exercício físico, né? Só se a pessoa se anima antes. Mas o corpo físico em si, o cérebro, ele quer descanso. Ele quer coisa fácil. Ele não quer ficar gastando energia. Por quê? Porque ele tem lá o sistema de recompensa, o sistema de luta ou fuga. E esses sistemas, eles trabalham se relacionando um com o outro para que o cérebro gaste menos energia para sobreviver e reproduzir. Porque é um cérebro animal, né? Mas a mente espiritual, ela faz com que a gente domine esse cérebro animal e reeduque ele para que ele sirva a mente espiritual e não a mente física. Porque se for deixar o cérebro sem uma educação espiritual, sem uma educação elevada de domínio próprio, o cérebro ele vai querer fazer somente aquilo que gasta menos energia, ou seja, descansar, né, zona de conforto, essas coisas. O cérebro ele vai querer menos esforço para reproduzir. Então, quanto mais ele ficar deitado, descansando e reproduzindo a própria espécie, melhor para o cérebro. Então, por isso que a gente fica lá girando o feed de notícias, de publicações do Instagram, do Facebook, infinitamente. Fica girando. Por quê? Porque a gente vê aí para ver um vídeo. Uou, dopamina.
Uou, dopamina barata. Uou, dopamina barata. Isso para o cérebro é maravilhoso, porque ele não precisa fazer nenhum esforço para ganhar dopamina. Porém, isso é coisa de fracassado. É uma coisa de quem desiste. É a coisa daquela pessoa que não ia fazer a prova. Ela, não, essa prova é difícil, não vou passar, nunca passo mesmo. Nunca passo nas provas, vou desistir agora, já antes, que aí eu já não preciso lidar com a derrota depois. Só que aí a pessoa já está se colocando como derrotado, como fracassado, antes de fazer. Ela não chegou no depois que ela fez, né? O exercício físico, por exemplo. A gente não fica animado para fazer o exercício físico, né? A gente fica com preguiça, a gente procrastina, a gente fica falando, não, melhor ficar aqui deitado, tranquilo, de boa, né? Só se a pessoa ela já aprendeu a se animar, ela já se anima, né? Vamos, exercício é bom. Porém, ela se anima por quê? Porque quando ela sentia a preguiça, ela se forçava, pegava o domínio próprio, falava, cérebro, eu que mando aqui, vamos lá fazer o exercício físico. Aí ela fazia o exercício físico e depois do exercício físico, ela tinha a recompensa, que é aquela sensação de bem-estar, né? Porque você sabe que você fez exercício físico, então agora você está mais saudável, você está mais produtivo, você está mais forte, está mais disciplinado. Então isso traz uma sensação de vitória, né? Venci aquela preguiça que não queria deixar eu ir na academia, eu venci a procrastinação, eu venci o cérebro que queria ficar lá parado só olhando o videozinho e venci, né? Uma sensação de vitória. Mas só depois que fez o exercício físico. Antes é uma sensação de não precisa, não, tá bom aqui. Então percebe que você precisa ser forte e corajoso, ter bom ânimo para fazer a obra. Percebe como se aplica a palavra na vida, né? Então tudo, desde aquela coisa que a gente fica nervoso antes de fazer, ou aquela coisa que dá tédio para fazer. Você pensa, que coisa chata, não quero fazer. Não quero fazer isso, nossa, que tédio, nossa, não vou fazer, não vou fazer. E aí você com um pouquinho de esforço, de fé, de coragem, você fala, não, eu tenho que fazer, não tem jeito, tenho que fazer. E aí você vai e faz. E aí só depois que você fez, deu um alívio, deu uma alegria, né? Você ficou feliz e conseguiu fazer. Tava mó tédio para fazer, não queria fazer aquilo, mó chato. Só que você sabia que você tinha que fazer. Você precisava fazer, né? Você precisava passar por isso, senão você ia ser apenas um fracassado. Então pensa em tudo que a gente está falando. Vou dar o exemplo mais difícil de dar hoje em dia: pagar imposto. Pagar imposto é uma obrigação nossa. Não importa se a gente tem histórico de ladrões, de corruptos no governo que usam o dinheiro para os próprios para as próprias vontades supérfluas. Não importa. A obrigação é nossa de pagar imposto, né? Porque se a gente não paga imposto, a gente está desviando dinheiro. E aí você fica, não quero, olha quanto dinheiro que eu estou dando para esse governo ruim. Não quero. E aí você precisa do domínio próprio para vencer isso e esforçar você mesmo para entregar o imposto, para recolher o imposto. E aí só depois disso, né? Só depois disso você tem uma paz, uma tranquilidade. Tipo, agora eu posso continuar meu trabalho, fazer o que eu amo, continuar tranquilo porque ninguém vai vir me encher meu saco. Porque eu estou pagando imposto, então não vou ter problema com a Receita Federal. Ok.
Porém, né, a gente pode sofrer roubos, né, a gente tá vulnerável aos perigos mundanos hoje em dia. E aí vem aquela raiva, aquela tristeza. Nossa, trabalhei, paguei imposto, tudo direitinho e ainda me roubaram. E ainda tiraram o que eu conquistei com um suor, né? Aí já é um trabalho mais profundo, que também precisa de esforço, bom ânimo para ser feito, que é um trabalho de desapego, que é um trabalho de confiança. Confie em Deus. Não se indigne com os malfeitores. Não se indigne, faz o bem e confia em Deus, né? E aí você percebe que para aplicar a palavra, né, para aplicar a palavra de Deus na nossa vida, a gente também precisa de um esforço. Igual fazer a prova, igual você vencer o tédio, né? Aquele tédio que dá antes de fazer alguma coisa. Ah, não vou fazer isso, olha que tédio, vai demorar. Nossa, que coisa chata de fazer. E aí você precisa vencer isso para começar a fazer e você faz. Aí depois que você faz, vem aquele alívio. Nossa, fiz, consegui, entreguei, toma. E aí vem uma força também. Você ganha uma força. Com a palavra de Deus é a mesma coisa. Vai ter hora que você vai dar um frio na barriga, um nervoso para você cumprir a palavra, para você compartilhar a palavra de Deus com alguém. Vai ter uma hora que vai dar um tédio de você fazer, tá falando na Bíblia lá que eu tenho que obedecer às autoridades, então eu vou pagar o imposto. Ah, mas não quero, olha quanto dinheiro que eu tô dando para esse governo, mas não quero. Mas também vai ter que vencer isso. E depois que você vence, vem uma tranquilidade também. E também na hora que você perde alguma coisa, que alguém te rouba, né, que você sofre uma injustiça, também vem esse trabalho a ser feito, de aplicar a palavra, de confiar em Deus, não se indignar contra os malfeitores e fazer o bem, confiar em Deus, né, confiar em Deus. E aí você está aplicando a palavra de Deus na tua vida. Ou seja, você já é mais que vencedor. Já é mais que vencedor. Por quê? Porque você está seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo venceu o mundo. Jesus Cristo venceu o mundo. E foi vencendo o mundo que ele nos lavou de todos os pecados. Então ele foi primeiro vitorioso, para que nós possamos ser vitoriosos agora e vencer todos os desafios que a gente tem para vencer. Não importa, sabe, se é largar alguma coisa, largar um vício, fazer um sacrifício, tipo, eu gosto tanto de fazer isso aqui, mas eu vou deixar de fazer isso aqui agora para cumprir essa coisa aqui que está falando na palavra de Deus, né? Por exemplo, eu vou parar de viajar todo final de semana, que eu amo viajar. Nossa, eu gosto de ir pra praia, eu gosto de ir pra um monte de lugar. Mas eu vou parar de ir todo final de semana e vou ir só um final de semana por mês. E os outros finais de semana eu vou ir na igreja. Vou servir lá a igreja, porque eu acho que a igreja, com a nossa união, pode ajudar mais gente, né? Pode ajudar mais pessoas. Porque juntos a gente é muito mais forte do que, né, eu sozinho. Eu sozinho tô indo lá viajando, tô me ajudando, né, tô tendo bem-estar, né? Só que aí a finalidade da minha ação é o meu bem-estar. A finalidade daquilo do meu lazer, né? A finalidade é o bem-estar e não o amar a Deus. Porque pensa bem, depois daqui é eterno, é eternidade. E na eternidade é eterno. Você vai fazer muito mais coisas. Você vai encontrar muito mais praias. Você vai encontrar lugares muito mais lindos do que a gente consegue ver aqui na Terra. Aqui na Terra tem muito lugar lindo.
Mas na eternidade tem muito mais. Tem muito mais. Então é um sacrifício que também precisa disso, né? Esforçar-te, ter bom ânimo e fazer. Fazer o que é difícil de fazer, seja por estar nervoso, seja por estar sem ânimo, seja por estar no tédio, mas você faz, você vai lá e faz. E nisso você está praticando o ensinamento de Jesus Cristo, você está amando a Deus. Porque também não adianta eu falar que eu amo a Deus e não praticar, e não colocar em prática a palavra de Deus, né? Se eu somente falar da boca para fora de que eu amo a Deus, eu estou falando que eu amo a Deus, e não me perguntar, eu falar que eu amo a Deus tá promovendo dignidade para as pessoas? Eu falar que eu amo a Deus tá fazendo eu administrar melhor os recursos que foram confiados a mim? Né? Você faz essas perguntas. Eu amar a Deus, eu falar que eu amo a Deus, está produzindo bons frutos? Você faz essas perguntas e começa a refletir. E aí você vai fazendo o esforço, tendo bom ânimo para fazer o que é mais difícil de fazer, largar um vício, mudar um hábito, ir na academia, fazer aquela prova, fazer aquele trabalho tedioso de tédio, né? Confiar em Deus, ter desapego, não ficar com raiva do malfeitor, não ficar indignado com o malfeitor, mas fazer o bem e confiar em Deus. Porque aí a gente está ajudando a construir uma sociedade de vitoriosos, em nome de Jesus Cristo. Aquele abraço, meus amigos.